Campcast. Histórias, pensamentos e caminhos do marketing político brasileiro. Olá, sejam bem-vindos ao Campcast, o podcast dos profissionais de marketing político. Meu nome é Bruno Hoffman, sou presidente do Camp e estou aqui hoje mais uma vez com meu casca de bala, Mário Rosa, na bancada aqui do Campcast. Pois é, Bruno, uma honra muito grande estar com você. E hoje nós estamos recebendo uma estrela desse mundo da comunicação e por isso eu vim vestido a caráter, eu vim com a roupa da NASA, porque SpaceX tem um contexto político. Então, eu vim com a roupa da NASA aqui em homenagem ao Felipe Nunes, que é proprietário da Quest, fundador da Quest, um instituto de pesquisa, um grande profissional da área de pesquisas. E eu, em geral, peço o pessoal para fazer uma Wikipedia pessoal. Mas, no seu caso, eu vou pedir para você fazer uma pesquisa de si mesmo e contar um pouco como você começou, como você chegou, até onde você chegou. Primeiro, obrigado pelo convite. Baita responsabilidade estar sentado aqui nesse lugar, conversando com vocês. E que importante que o Camp está documentando para a história de um setor que, por tantas vezes, é atacado ou visto como uma área negativa, mas eu acredito que é o inverso, né? Assim, a democracia no mundo, ela se fortalece com boa comunicação. E o que os profissionais afiliados ao Camp fazem é exatamente, por meio das suas melhores técnicas e estratégias, buscar dar eficiência ao embate de ideias, projetos. Então, parabéns pela iniciativa. Prazer estar aqui com o meu presidente e meu querido amigo. E aí, Mário, já começo dizendo, como você é meu amigo, você fez aí uma apresentação que não faz sentido, né? Eu não sou estrela nenhuma, pelo amor de Deus. Eu sou mineiro. Ele é um ator global agora, não, sou mineiro, pezinho no chão, muito trabalho pela frente, mas feliz com as oportunidades que eu tenho recebido. É curioso, a gente estar aqui gravando esse podcast em 2024 e faz exatamente 10 anos que eu comecei, né, a interagir e sempre tive a oportunidade de interagir com grandes, enormes profissionais desse mercado da comunicação política. Então, tem 10 anos, né? E aí vocês vão dizer, mas o menino está com 40, 10 anos, como é que funciona isso? É porque nunca foi projeto na minha vida, na minha cabeça, trabalhar com o que eu trabalho hoje. É curioso dizer isso, né? Tem gente que fala, não, desde criancinha eu queria ser... Não era o meu caso. Eu fui estudar Ciências Sociais na UFMG, porque gostava de política. Lá dentro, rapidamente, me interessei pela ideia de me tornar professor, pesquisador, acadêmico, né? Em grande medida, pela negação ao fato de que meu pai, que foi político, foi vereador em Contagem das Abóboras durante mais de 30 anos, havia uma certa expectativa de que eu me tornaria político também, né? E eu fui estudar um pouco, como quem diz, para me proteger desse negócio que pedir voto. Quem está nos assistindo, não sei se já pediu voto, mas é um negócio... Olha, é duro. É duro pedir voto. Olhar na cara da pessoa, vote em mim, é duro. Então eu, para negar isso, Bruno e Mário, fui estudar e tal. E dali, a minha vida acadêmica ganhou uma dimensão muito legal. Porque eu fui, de fato, gostando, conquistando espaços, até que os meus professores falaram, você tem que ir para os Estados Unidos porque você tem potencial para se tornar um importante metodólogo na ciência política, alguém que estuda método de pesquisa, para voltar para o Brasil e ensinar. A gente tem uma escola de métodos quantitativos na UFMG que acontece todo julho, que a gente ensina estatística básica até avançada para cientistas sociais, né? E ali a coisa foi para os Estados Unidos, até que, Mário Rosa, estava eu lá, perdido, na Califórnia, professor recém-contratado da Universidade da Califórnia em San Diego. Eu fiz o doutorado na UCLA e depois fui ser professor um pouco mais ao sul em San Diego. Sim. Eu recebo uma ligação e venho ao Brasil para discutir o uso de técnicas de algoritmos que eu tinha desenvolvido, trabalhado, de redes sociais para monitorar a Copa do Mundo no Brasil.
E aí, rapaz, daquilo ali, eu estava em Minas, né? Quem faz esse contato é um mineiro importante relacionado na época, o governo, né, o Thomas Trauman, que era o SECOM do governo Dilma, estava lidando com a comunicação da Copa. E um Valfrido Marisguia, que é um empresário importante mineiro, estava começando a trabalhar com uma empresa assim, e aí eles me convidaram para uma conversa, me apresentaram a turma da Vox Populi, e ali eu começo um trabalho pontual, que era quase assim, vou tirar um sabático no Brasil, morava um tempão fora, então, pô, vai ser legal ficar um ano, tem Copa do Mundo, vou poder ir nos jogos, não sabia que ia ter o 7-1, né? Pelo menos. E ali fui tateando a ideia de começar a trabalhar com isso. É quando surge a possibilidade de fazer a primeira campanha profissional que eu fiz dentro da Vox Populi, ligado à campanha de 14, né, do governador então, que se tornou depois governador Fernando Pimentel, e aquilo abriu outras portas. Eu comecei a ser chamado para fazer outros trabalhos. Um deles é trabalhar na campanha nacional do PT em 2014, da Dilma Rousseff. Foi uma experiência incrível. Então, foi muito por acaso que aconteceu, mas eu confesso que a paixão familiar que já estava presente nos meus pais, meu pai bolsonarista, minha mãe comunista, eles só entenderam esses papéis depois de 35 anos de casado, e eu no meio daquilo tentando ver o que tinha de bom e de ruim dos dois lados. Uma bela amostra em casa, né? Uma belíssima amostra, não é à toa que eu fui escrever um livro sobre como é que a polarização divide as famílias. Eles se separaram depois do Bolsonaro, porque eles perceberam que não tinham mais nada em comum. Mas ali, aquela paixão de casa, né, de uma mulher ativista, liderança importante, um pai articulado, participou de importantes movimentos políticos na cidade. Quando eu fui trabalhar com campanha, eu falei, gente, era isso que eu queria fazer, olha que legal, não preciso pedir voto, posso ser uma inteligência profissional para auxiliar pessoas que trabalham com o entendimento dos cenários políticos. E de 10 anos para cá, tem sido assim um privilégio conhecer tantas lideranças políticas de vários espectros ideológicos, profissionais, interagir com eles, aprender com eles. Então, não me considero estrela nenhuma, me considero um estudante e professor que está aprendendo sempre, que tem que avançar sempre. Bom, a nossa estrela de hoje está negando que é estrela, mas evidentemente que tem uma carreira, não importa o adjetivo, esse grande profissional, esse profissional brilhante, o adjetivo não importa. Mas o fato é que a Quest, ao longo desses anos, ela prestou, fez várias pesquisas para várias tendências políticas, apesar de você ter citado esses casos ligados mais à esquerda, mas você ofereceu o serviço de pesquisa para vários candidatos de vários espectros, ou seja, você também não teve na sua empresa uma empresa vinculada a nenhuma força política específica. E agora, esse ano, eu estou falando com essa coisa de estrela, é porque muitos dos nossos espectadores já devem ter visto o Felipe, porque o Felipe conseguiu um espaço que é muito raro para todos nós, né? Muito nobre, com certeza. Muito nobre, porque a Quest foi contratada pela Rede Globo para fazer todas as pesquisas e ele ser o comentarista de todas as pesquisas da campanha municipal desse ano, que é um espaço que deve ser reconhecido. Não é uma estrela no sentido assim, da vaidade, mas é uma conquista profissional muito importante, porque não é decorrente de, vamos chamar, não é apenas um rostinho bonito na TV. Sim, fruto da competência dele. Pela competência, da qualidade do seu trabalho, você tem que entrar lá, comentar coisas factuais. Eu gostaria que você contasse um pouco essa fase anterior de ser um analista das pesquisas que você fez para as diversas campanhas que você fez, e também essa fase agora, em que você está na telona e tendo que desempenhar esse papel, que eu acho que é único aqui no Camp, de alguém que possa estar interagindo com o mainstream da mídia. Fixa, etc. Fixa, e isso dignifica muito essa profissão. Com certeza. Mário, ou seja, minha responsabilidade só aumenta.
Sem dúvida. Nesses últimos 10 anos, eu tenho tido a oportunidade de participar de momentos importantes em campanhas políticas, presidenciais, de governadores, de prefeitos, debates de associações. A gente participa fazendo pesquisa de muita coisa. A Quest, que foi fundada em 2016, portanto, depois dessa primeira experiência, foi fundada com valores muito claros, né? Independência, apartidarismo, rigor científico, ética no que a gente faz e muita humildade. E é isso que vem, acho, abrindo portas, junto com a qualidade de uma equipe incrível que a gente tem e que a gente conseguiu montar ao longo desses anos. É isso que vem abrindo portas importantes para a gente. E é isso, a responsabilidade de estar hoje na Rede Globo, fazendo as pesquisas, apresentando as estimativas eleitorais e, mais do que isso, dando sentido, né, para além dos números, é realmente um desafio enorme para quem nunca fez televisão, né? Eu não sou formado em jornalismo, nunca tive treinamento de televisão, então estou aprendendo muito esse negócio de câmera, que é um negócio que ainda me assusta. Eu disse, sou professor acadêmico, estava acostumado a escrever paper e livro, né? Então, acho que vai ser uma experiência, espero que seja rica, que eu consiga aprender com esse processo, mas que eu possa, de alguma maneira, também contribuir para esse entendimento de um Brasil que está muito mudado, né? Eu tenho dito, Mário e Bruno, que mais do que fazer pesquisa de intenção de voto, que é óbvio, todo mundo se interessa, quem está na frente, quem está atrás, mas eu vejo essa também como uma oportunidade de fazer sociologia eleitoral, que é entender quem é o eleitorado brasileiro, os seus valores, as suas identidades, o que importa para esse eleitor, como ele vive, né? E poder fazer isso em nível nacional, né, nas capitais brasileiras, te permite exatamente, Mário, olhar para aquilo que me interessa mais, que é a diversidade que a gente encontra de preferências, interesses e costumes desse país, né? Fazer pesquisa em Manaus é completamente diferente do que fazer no Rio de Janeiro. Os problemas são diferentes, as pessoas são diferentes, o campo é diferente, né? Então, acho que vai ser muito rico, a gente está se preparando muito para isso, né? Estamos trabalhando internamente com a nossa equipe, eu também estou me preparando para esse momento, porque é a minha Copa do Mundo, né? Então, assim, a gente quer fazer e faremos o melhor trabalho possível, como eu disse, com rigor, com técnica, com conhecimento científico, trazendo novidades importantes que a gente vai anunciar em breve, tecnológicas, né, para lidar com os desafios desse novo mundo. E a gente conseguiu, Mário, ao longo desses últimos anos, né, de 2016 para cá, começar pequeno, expandir o nosso trabalho, mas também para fora da política, que foi uma conquista importante para a gente, né? Hoje a gente atende grandes empresas brasileiras, bancos, varejistas, supermercados, empresas, indústrias de aço, de comunicação, né? Pouca gente sabe, por exemplo, mas a Quest faz os monitoramentos do Big Brother Brasil. Desde 2020 a gente faz isso. É bem legal. É um dos projetos que abrem o ano, geralmente, da Quest, né? Por janeiro. E é muito data intensive, assim, totalmente voltado para dados, para combinação de dados de pesquisa com de redes sociais. Então, acho que esse é que tá sendo legal, está sendo muito gostoso. Eu adoro o que eu faço, eu sou apaixonado pelo que eu faço. E consegui, nesses anos aí todos, me envolver com projetos que eu realmente me orgulho muito. Mas, então, está sendo bacana, está sendo uma experiência nova. Estou morrendo de medo, né? Assim, friozinho na barriga. Mas confiante, né, que a gente está preparado para um desafio grande aí. O Felipe, você falou um pouco aí dessas questões do desafio das pesquisas, já prometeu aí que vai ter novidade em breve, do ponto de vista de tecnologia, de metodologia, mas eu queria que, na medida do possível, você pudesse aprofundar um pouco mais nesse tema, né? Porque, assim, antigamente, né, de certa forma, algumas metodologias, algumas formas de pesquisa, principalmente quando a gente fala em focus groups, né, as qualitativas, de certa forma elas não tiveram grandes alterações, pelo menos talvez, claro, a forma de pesquisa, de questionário, de percepção de algumas coisas, claro que teve algum tipo de evolução,
Mas, em geral, é aquilo, né? Depois no Covid se passou a ser, acho que o mercado aceitou muito a questão dessas pesquisas feitas de forma virtual, etc. Mesma coisa com, né, você comentou, né, a diferença de grandes cidades ou no norte, enfim. Né, as pesquisas antes fácil era bater na porta da casa da pessoa, né, depois cidades, né, elas se edificaram, você não consegue mais falar com a pessoa, tem que ir na rua, né, cada vez ficou, de certa forma, aparentemente mais difícil de chegar a certos nichos, a certas pessoas, e aí a gente começou a ter uso de aplicativos, uso de telefone antes disso. Enfim, se você puder, assim, só para a gente educar um pouco o nosso público aqui, rapidamente, um pouco na evolução disso aqui que eu mal e porcamente passei, e o que realmente você acha desses impactos aí que vai vir na pesquisa especificamente. Bruno, primeiro te agradeço a oportunidade de a gente estar aqui com um pouco mais de tempo para falar disso, porque se tem uma coisa que é difícil em televisão, é que você tem 30 segundos para falar e você tem que reduzir, mas algumas coisas são complexas. Exato. Um pouco mais complexas do que talvez caibam na telona, como disse o Mário. E acho que esse é um dos temas, né? Acho que seria ingênuo e bobo, né, sentar aqui para conversar com vocês sobre pesquisa sem encarar o fato de que a sociedade tem questionado o trabalho das pesquisas. Né? Porque é besteira fingir que isso não existe. Isso existe, né? A sociedade brasileira passa por uma crise um pouco maior da desconfiança do jornalismo, da confiança em dados, em informações, e as pesquisas que fazem parte desse mundo também sofrem com isso, né? A minha resposta como profissional e como diretor de Relações Institucionais da ABEP, que é a Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, é sempre defender talvez o inverso do que as pessoas normais fariam, que é assim, a gente então tem que esclarecer mais, a gente tem que ser mais transparente, a gente tem que se abrir ainda mais para explicar o que a gente faz. E é por isso que é importante estar aqui hoje. Se você se esconde, você cria uma péssima impressão. Claro. Né? Então, eu tenho tentado, até pelos espaços de visibilidade, que, né, tenho conseguido falar desses temas. Então, de onde é que vem essa crise? Primeiro, do fato de que as pessoas passaram a tomar decisões políticas de uma maneira bastante diferente da que elas estavam fazendo antes. As pessoas tinham ali uma certa ideia de que você conhecia um candidato, gostava dele, ficava com ele, e isso carregava até o resto da campanha. Então, o desafio das pesquisas, Bruno, qual era? Era de descobrir, estou falando de quantitativa, tá? Depois eu quero falar de quali, porque tem novidades incríveis que a gente está trabalhando, depois posso falar um pouco disso. Mas vamos falar primeiro de quant, que é onde a crise, acho que está, né? O questionamento, o debate é maior. Então, o desafio era descobrir quem era conhecido, quais nomes apareciam na cabeça das pessoas, e depois que o nome era conhecido, se a pessoa gostava daquele nome ou não. Perfeito. A partir do momento que você sabia, Mário, o grau de conhecimento, a favorabilidade de um candidato, você projetava com muita facilidade a intenção de voto que ele teria. Por isso que surgiram as pesquisas espontâneas e estimuladas, que era como se fosse assim, o espontâneo é o hoje, o estimulado é o futuro. Porque o cara vai conhecer todo mundo, o eleitor vai conhecer todo mundo, a eleitora, e aí ele vai votar daquele jeito que se votava na estimulada. Muito bem. O que mudou, Bruno? Não é assim mais. Né? A capacidade de conhecer um candidato na última hora é muito maior do que né, quando os métodos de pesquisa foram criados, alguns dos que eram aplicados. Eu vou dar um exemplo clássico. 2018, vou puxar a sardinha para Minas Gerais, você tinha 2 candidatos rejeitados, o Pimentel do PT e o Anastasia do PSDB. Eram 2 rejeições disputando, mas eram nomes fortes. Um estava no governo, outro tinha sido governador. Então, era um match, né, importante. E, de repente, no último dia, ali acabando a campanha, aparece um candidato de um partido inexpressivo naquele momento, chamado Romeu Zema, que diz num debate que aconteceu na quinta-feira, olha, eu queria dizer a vocês o seguinte, aqui tem o PT, o PSDB, e não tem ninguém aqui que é candidato do Bolsonaro. Se alguém quiser votar num candidato do Bolsonaro, vota em mim. E da noite pro dia, os trackings que a gente tinha, Bruno, o que é um tracking, gente? É a pesquisa que é feita todos os dias. Então, o mais importante dela é a tendência que ela projeta. Não é nem um número, mas é a tendência. O Zema saiu de 2 na quarta para 4 na quinta,
onde foi Tem o um debate. Aí ele foi para 10. E no sábado ele estava com 15. Chegou domingo, dia da eleição. No tracking, ele estava em terceiro. Uhum. Mas o que o tracking diz? Tendência. Sim. Qual era a tendência? De alguém que sai de 2? De uma subida... Isso vai acontecer. E quando você abriu o tracking por eleitores do Bolsonaro, você via que essa mudança estava acontecendo exatamente naquele eleitorado. Rejeitava a política, que estava disposto a votar no Bolsonaro em 2018 e que achava que Pimentel e Anastasia eram mais do mesmo, era o sistema operando. Numa eleição antissistema, numa eleição em que a história foi vamos encontrar quem está fora da política. Então, esse fenômeno, né, ele é novo, da noite para o dia você vê mudanças. Então, esse é um ponto que desafia o nosso trabalho. O outro desafio que a gente tem é o de explicar para a sociedade que as pesquisas de opinião captam intenção de comportamento e não comportamento. Uhum. Vou dar um exemplo. Se alguém me perguntar se eu tenho intenção de emagrecer, eu vou dizer que tenho. Mas se alguém me perguntar o que eu tenho feito para perder peso, você vai descobrir que nada. Eu continuo adorando comer picanha quando posso, né? Sair para tomar uma cerveja com meus amigos. Isso é a intenção não condiz com o meu comportamento. E o que a gente consegue fazer, no máximo, é tentar mensurar com tecnologias avançadas, da melhor maneira possível, intenção de fazer. Mas se você vai fazer ou não, é outra história. Então, o que eu acho que aconteceu nos últimos anos? Muita gente fica preocupado com o método da coleta. Eu escrevi um artigo no Poder 360, no auge da eleição de 2022. Eu fazia pesquisa presencial, portanto, eu tinha todos os incentivos oportunistas para dizer só vale pesquisa presencial. Eu escrevi o inverso. Não sei se Mário se lembra disso. Eu me lembro. Eu falei, olha, não interessa se é telefônica, se é pela internet. Não interessa, não é isso que está em jogo. Interessa é como essas pesquisas vão nos ajudar a entender o que está acontecendo. E elas têm vantagens e desvantagens. E o trabalho, portanto, que eu tenho, Bruno, é de escolher a melhor metodologia, dado o contexto que está dado para cada cidade, estado, país, e fazer bom uso dos indicadores que a pesquisa produz para ajudar a dar compreensão né, sobre o processo eleitoral. Então é menos, acertei a corrida de cavalo, ou errei. Eu estou dizendo isso até porque eu acho que posso dizer, quando a Quest trouxe o modelo de likely voter para o Brasil em 2022, nós cravamos o resultado do segundo turno na vírgula. Likely voter é aquele que provavelmente vai voltar, né? A gente adaptou em 2022 o quê? As pesquisas de opinião antes eram só assim, quem você vai votar? Aí o cara falava. O que a gente descobriu? A abstenção está crescendo tanto no Brasil que para você ter uma estimativa melhor do comportamento das pessoas, você tem que aplicar sobre a intenção de voto um modelo estatístico chamado Likely Voter Model, que é o modelo do eleitor provável, que pondera, Bruno, se o eleitor que está te dizendo que vai votar no candidato ou não, vai ou não votar. É o tal do mineiro. É o mineirinho. Mas mineiro é que ia descobrir isso. É mineiro. É o mineirinho. Você e aí você enfia ali o modelo para tirar a mineiridade do voto e você expressa melhor. Então, assim, eu estou dizendo isso do alto da nossa capacidade de ter mostrado o empate técnico na rodada final da pesquisa de 2022. Então, não é porque eu estou querendo fugir da responsabilidade, é porque a pesquisa serve para entender o jogo, não para dizer como é que o jogo vai terminar. Vou terminar com um exemplo de São Paulo que eu já falei muito. Então, não é sobre técnica A ou B melhor que a outra. Não é sobre isso. Nós somos termômetros. A nossa responsabilidade é medir a febre. O termômetro digital mede a febre de um jeito, o termômetro analógico mede a febre de outro jeito. O que interessa é a febre para que a gente possa, portanto, tomar o medicamento correto para lidar com a febre. Exemplo de São Paulo. Atual ministro Fernando Haddad, então candidato ao governo de São Paulo, liderou por muito tempo as pesquisas de opinião antes da campanha começar. Você tinha o Tarcísio, um grande desconhecido no estado. A campanha foi passando, o Tarcísio foi crescendo, junto com o Rodrigo Garcia, governador de São Paulo, que tinha assumido no lugar do Dória. Exato. A campanha foi se desenhando com o Haddad em primeiro, o Tarcísio e o Rodrigo disputando o crescimento do campo, vamos chamar aqui, não petista, até que chegou um momento da eleição
em que a gente começou a observar nas nossas pesquisas o Haddad caindo consistentemente, o Tarcísio crescendo consistentemente, roubando o voto do Rodrigo Garcia. Se você olha para a foto da última pesquisa, na Quest, por exemplo, o Tarcísio está um ponto ali na frente, acho que ele estava empatado, na verdade, agora eu não sei exatamente o número, mas eles estavam os dois no mesmo lugar, e o Garcia caindo. Então o Haddad caía, o Garcia caía na série histórica e o Tarcísio subia. O que a Quest estava dizendo para o eleitorado paulista? O que estava acontecendo. Ó, na eleição, é muito provável que o Tarcísio cresça ainda mais. Por quê? Porque ele está roubando o voto do Rodrigo Garcia, que é o eleitor que não quer o PT de jeito nenhum, e já viu que ele não tem chance, e o Haddad está perdendo espaço. Mesmo que no dia, no sábado, última foto é empate entre Tarcísio e Haddad, a tendência... Esse movimento continua, né? Ele estava dado. Então, Mário, só para reafirmar isso, e desculpa que eu estou me alongando, mas como eu disse, eu sou apaixonado por esse negócio. Acho que interessa menos o debate sobre técnica nesse momento. Interessa mais como é que a gente vai usar essas técnicas entendendo as suas vantagens e desvantagens. E a partir dali conhecer bem os movimentos eleitorais. Eu me recordo bem desse episódio que você descreveu, porque a Quest, se não me engano, nesse dia mostrou acho que não há uma competição entre os institutos, mas acho que uma certa sintonia mostrou a empinada do Tarcísio, né? Quando não era bem um sentimento geral. Isso coloca uma questão que é, nesse cenário de polarização, tem que ter uma certa coragem técnica para cravar um resultado, porque tudo vai ser interpretado também politicamente. E como tomar essa decisão, porque também são modelos que podem também estar errados, né? Você tem que tomar uma decisão, que no final das contas, alguém pode falar, mas está tomando uma decisão política ou está tomando uma decisão técnica? Tem que ter muita certeza do modelo que tomou. Era um resultado discrepante em relação ao senso comum. Como é esse movimento? E também, hoje, se a gente fosse fazer uma pesquisa, em seguida, quantos por cento das pessoas não acreditam em pesquisa? Tem esse número? Essa pergunta é ótima, né? Mas primeiro deixa eu responder, como diz o Jack, vamos por partes, né? Então, acho que mais do que coragem, Mário, é compromisso com aquilo que embasa o dia a dia de alguém como eu, né? Eu sou cidadão que adora política, que tem preferências políticas. Como eu disse, meu pai é bolsonarista e minha mãe comunista, né? Então, eu não sou um ET, uma pessoa de fora do mundo. Eu vivo esse mundo. E tenho opiniões sobre o mundo. Mas é que o meu compromisso como instituto de pesquisa, como uma empresa que é responsável por ajudar o eleitor a tomar decisão, o meu compromisso é acima de qualquer coisa com a verdade. E é fácil para mim, você vai dizer, mas é difícil. Não, para mim é fácil. Nunca abrir mão desse compromisso, porque eu tive grandes professores. Eu tive mestres na escola, na graduação, no mestrado, doutorado, que me ensinaram e me encheram o saco, para falar a verdade, com essa história. O cientista duvida de tudo. O cientista é sempre o cara que duvida. O cientista não tem certeza de nada. Se algum dia eu virar um dogmático, Mário, por favor, você como meu amigo, diga, Felipe, está na hora de encerrar a vida, porque não é o meu papel. Eu sou um cientista. Eu testo hipóteses. Eu testo teses. Eu não crio teses. Eu não formulo teses. Isso é papel da política e do marketing. Então, num processo como esse, eu não tive dúvida. No final do primeiro turno, Mário, e aí eu quero fazer uma defesa aqui do meu setor, porque ele é muito atacado. E o Brasil tem a sorte de ter grandes institutos de pesquisa, profissionais enormes, inclusive que pavimentaram muito do espaço para que eu chegasse aqui. O IBOP, o Datafolha, o IPESP, o IDEA, para citar 4 aqui, né?
mas podemos falar da Atlas, podemos falar de vários institutos. O Brasil tem a sorte, MDA, a Quest, pode dizer alguns, mas a gente tem a sorte no Brasil de ter gente muito séria, muito profissional trabalhando. E quando as pessoas me perguntavam no final do primeiro turno, o que aconteceu com as pesquisas? Muita gente saiu com a ideia errada, Bruno. Muita gente saiu na imprensa com a ideia de que o Lula os institutos teriam conseguido captar a votação no Lula e os institutos teriam errado o Bolsonaro. Quando o que aconteceu foi o inverso. E é por isso que eu quero fazer uma defesa dos institutos. Você falou, não é uma corrida entre institutos. Eu realmente não considero isso. Eu acho que se a gente entrar numa de concorrência de institutos, a gente entendeu errado o nosso papel. Claro, eu sou uma empresa, eu quero ter clientes, né? Tenho 3 filhos para criar, então preciso ganhar dinheiro para poder pagar as escolas. Mas, cara, esse mercado, ele é um mercado diferente. Ele precisa ter a responsabilidade, o compromisso com a verdade o tempo todo. E eu acho que foi isso que os institutos mostraram, né? Todos os institutos mostravam o Lula com chance de vencer a eleição. O Lula venceu. Todos os institutos mostraram o crescimento do Bolsonaro ao longo da campanha. Todo mundo mostrou isso. Todo mundo mostrou que a terceira via não tinha chance, espaço. Todos mostraram. E o mais importante, quando terminou o primeiro turno e nós fomos nos recolher, né, em casa, na Quest, para pensar sobre o que estava acontecendo, Mário, durou um dia o trabalho técnico, meticuloso, organizado, para dizer o seguinte: o que a gente aprendeu com o primeiro turno? E eu vou te contar rapidamente o que eu aprendi no primeiro turno. Enquanto estava todo mundo achando que os institutos tinham prejudicado o Bolsonaro, o que nós fomos fazer foi dizer o seguinte: vamos pegar pesquisa de opinião, ela é feita com uma amostra para representar o todo da população que está apta a votar. Em 2022, nós estamos falando de 156 milhões de brasileiros aptos e registrados no Tribunal Superior Eleitoral. Então você pega esse universo, extrai dali características socioeconômicas e políticas e constrói uma amostra para representar 156 milhões de pessoas. No dia da eleição, 123 foram votar. Aí você me pergunta, mas isso importa? Eu te volto à pergunta. Se eu te apresentar uma pesquisa sobre o comportamento de católicos e você comparar o resultado dessa pesquisa com o comportamento de católicos praticantes, você acha que você vai ter o mesmo resultado? Provavelmente não. Com certeza não. Acho que não. Portanto, pegar os votos válidos de uma eleição, que são calculados a partir do que eu estou chamando aqui de católico praticante, aquele que vai votar, e comparar com o resultado do católico total, de todo mundo que se diz católico, um monte não praticante, não é correto. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos uma tabela em que nós calculamos o voto total do brasileiro, considerando todo mundo que estava apto a votar, Bruno, os 156, o que a gente descobriu? Quest, MDA, IPEC, Datafolha, IPESP, foram capazes de mostrar os 34% dos eleitores aptos a votar no Brasil que votaram no Bolsonaro no primeiro turno. Mas nenhum instituto, nenhum de nós, foi capaz de mensurar o tamanho que o Lula ficaria. Todos os institutos superestimaram a votação total do Lula. O Lula teve 37% do total de eleitores. A Quest disse que ele teria 44%. Então, um pouco acima do que ele teve. Claro que esse debate surgiu porque alguns institutos mostravam números um pouco mais diferentes. Então, Sim. Mas, de novo, a tendência era essa. O que a gente descobriu, Mário, nesse dia de trabalho dentro da empresa, estudando e tal? Que as áreas onde Lula vencia por uma diferença muito superior, como o norte de Minas, que você conhece bem, o sul da Bahia, o leste do Maranhão, o sertão de Pernambuco, a abstenção eleitoral chegou a 40%. Quase metade, né? Metade dos eleitores aptos a votar não foram votar. Exatamente nos espaços onde o Lula tinha uma vantagem. O que nos fez pensar o quê?
Quando você vai na casa da pessoa e diz assim, você vai votar em quem? Eu vou votar no Lula. Tuf. E você? No Bolsonaro. Tuf. E você? Na Simone Tebet. Quando você fazia o compilado final, você tinha um volume de pessoas que diziam que iam votar no Lula, mas que no dia... Não compareceram. Exatamente nos espaços onde ele era muito... No norte de Minas, Bruno, pra você ter ideia, onde tem boa cachaça, né? 70, era Lula 70-30. 40% desses eleitores não apareceram para votar. Imagina o impacto disso. Então, o que a gente fez? Para voltar naquele assunto e te explicar como é que se faz, como é que se lida com o desafio de ter que publicar um resultado. Falamos, gente, a partir de agora, nós não vamos publicar apenas os votos totais. Para calcular votos válidos, a gente vai ponderar o resultado pela chance do eleitor ir votar. Então, nós criamos um modelo estatístico para lidar com isso, que é o likely vote. No histórico de votação, no padrão das pessoas e, claro, em algumas respostas que você inclui no questionário para fazer isso. Por que a gente fez isso? Primeiro, que a gente tinha compromisso. Eu não podia não fazer nada, porque eu vi que tinha uma questão. Os eleitores do Lula estavam dizendo que iam, mas não foram. Então, eu tinha que fazer alguma coisa. Isso podia impactar o Bolsonaro no segundo turno, então eu tinha essa responsabilidade. Segundo, o fato de acompanhar a eleição americana, lá, você sabe, o voto não é obrigatório. Sim. Como o voto lá não é obrigatório, os institutos de lá, Bruno, já fazem. Você sabe disso, porque você acompanha muito e é um profissional internacional. Os institutos de lá já usam o Likely Voter Model. Então eu falo, já existe uma experiência acadêmica, já tem um monte de coisa produzida no mundo mostrando o que é melhor, o que é pior. Vamos estudar o assunto. E a partir da quarta-feira seguinte, a gente passou a publicar isso. Já com as ponderações de likely vote. Então, Mário, esse compromisso, cara, de fazer um trabalho sério, de ser, né, independente, apartidário, de ajudar as pessoas a tomarem decisão, é o que move a gente. Nessa hora da decisão difícil, isso é o que pega. Mas tem um segredo, viu, Bruno? Você também tem que ter bons conselheiros. Sim. Eu vou cometer aqui Eu sou mineiro, então mineiro é meio inconfidente. Só teve um. Mário Rosa, esse cidadão vestido de NASA. Nosso astronauta de hoje. Astronauta, aliás, que me gerou um monte de problema, né? Porque quando eu disse que ele ia ganhar em São Paulo, meu amigo, que eu tomei de pancada. O astronauta... o Marcos Pontes. Porque a pesquisa da Quest dizia, ele vai ser senador. E o pessoal, não... Falei, gente, esse é o número, esse é o dado. Sim. Não briga com o mensageiro. Né? Vamos brigar com o laboratório por causa da taxa de glicose. Faz sentido. Mas esse cidadão aqui, aí eu quero fazer isso com um registro histórico no camp. Eu disse que ele tem momentos... o Mário é um gênio, um profissional que a gente tem que... Quanto mais próximo puder estar dele, Bruno, melhor, viu? Então, eu tô adorando fazer esse projeto com ele aqui. Mas ele me mandou uma mensagem muito carinhosa, dizendo assim, professor... Foca no seu trabalho, não olha para crítica, isso não é o que importa. Trabalhe, mostre sua competência e tal, e as coisas vão caminhar. Não tenha medo, né? Encare porque você está preparado e tal. Então, te agradeço em público. Obrigado. Mas, isso é muito importante. Não, é muito importante. As instituições também são muito importantes nesse caso, né? Você faz parte da pesquisa. O Camp fez também uma nota de pesar em sua defesa naquele episódio. É importantíssimo aquilo. Né? É fundamental. Não, porque eu virei fake news em alguns casos. Sim. Os institutos foram atacados. E, Bruno, vocês prontamente se posicionaram. Isso pra gente, você não sabe a importância, cara, no meio da crise. Qual o percentual de não... Nosso papel. De não crentes e pesquisas hoje? Tem um número? Eu acho que nenhum instituto de pesquisa teve ainda a audácia de fazer essa pergunta. Mas você acha que... Mas eu vou te contar uma coisa. Porque se fez, não publicou. Eu não fiz, então por isso que eu não sei. Mas deixa eu te dizer o que eu acho. Porque isso significa o seguinte: pessoas que vão mentir, pessoas que vão as pessoas mentem, viu? As pessoas mentem. O ser humano mente bastante. Tanto que a gente tem que criar maneiras de lidar com isso. Mas eu acho que tem uma maneira de responder isso de outra maneira, que é assim. Uma vez por ano, a Quest divulga a pesquisa de confiança institucional entre os brasileiros. Então, a gente faz isso todo ano. Não faz sentido fazer mês a mês, tal, porque não muda tanto. Mas uma vez por ano, Bruno, você consegue ver evidências claras ali. Muito bem. O que a gente descobre nos últimos 3 anos? As 3 instituições mais confiáveis, segundo os brasileiros, são, nessa ordem, a Igreja Católica, às vezes um pouco mais, a evangélica
pouco menos, o Exército e a Polícia Militar do Estado. São as 3 mais confiáveis. Lá na rabeira, porque é um índice cheio de gente, Sim. os 3 últimos são Supremo Tribunal Federal, Imprensa e Congresso Nacional. Às vezes um fica um pouco mais... Essa ordem, ela não é necessariamente igual. O que eu tô querendo te dizer com isso? Gravíssimo. Cara, nós somos quando alguém pergunta, o que é a Quest? A Quest é uma empresa de inteligência de dados. Eu trabalho com dado primário, secundário, terciário. Eu pergunto, eu observo, né, eu escuto, observo e e faço predição de comportamento. Nós fazemos parte desse ecossistema que está com pouca credibilidade. Eu acredito que assim como a imprensa, assim como as instituições democráticas, a gente está no meio de tudo isso. Eu não sei exatamente qual é o percentual que vai dizer que não acredita. Sim, entendo. Mas eu queria, ao fazer a primeira, fazer também a segunda. E você responde na ordem que você quiser. A primeira, como é que está pensando hoje o brasileiro, se você pudesse fazer no tempo que você quiser, quais são as grandes linhas de pensamento hoje desse inconsciente coletivo, que eu acho que você hoje tem um psicanalista do inconsciente coletivo brasileiro em diversos assuntos, não só na política, nas diversas questões. E um outro aspecto no final das contas, a democracia não é isso também, desconfiar de tudo, porque eu acho que quando começa o processo democrático, todo mundo começa com uma certa fé exagerada, né? Vamos lá começar com o Tancredo, uma fé completa no Tancredo como salvador da pátria, essas ideias de salvadores da pátria. Eu acho que o processo democrático vai levando todo mundo a desconfiar de tudo mesmo, e essa desconfiança, não sei se ela não é boa, entendeu? Porque você não santifica ninguém, não. Você diz sobre a liberdade de poder desconfiar. Eu acho, por exemplo, nos Estados Unidos, todo mundo desconfia de tudo. Sim. É uma democracia mais antiga, a imprensa ela tem desconfiança disso, daquilo, das empresas. Não tem ninguém que é salvador da pátria. Nesse aspecto, é melhor, porque o exercício da democracia vai fazendo que você meio que não glorifique ninguém, coloque alguém como alguém que é acima de todas, intocável. Isso também tem um lado positivo. Mas como é que está pensando assim, os brasileiros hoje? Nós estamos falando em junho de 2024, então é um momento. Se é que tem 11 anos depois das manifestações de rua de 2013. Como é que há um caminho desse olhar do Brasil, desse sentido do Brasil? É possível descrever uma trajetória desse olhar, você com todas essas pesquisas acumuladas? Mário, eu acho que a gente vai precisar fazer um programa só sobre isso, porque esse negócio é tão incrível. Uma bola de cristal, inclusive. Né? Não, eu acho que... Porque aí você não está me pedindo para ver o futuro, né? Sim. Não, só até aqui. Posso olhar aqui. Então, só até aqui. Então, é menos arriscado, Bruno. Não, só a tendência. Mas eu estou dizendo que, cara, essa pergunta, a gente vai ter que terminar aqui depois e continuar conversando sobre isso, porque isso é uma delícia, tá? E aí uma das novidades, eu acho que eu vou contar aqui, porque não tem problema, sobre pesquisa. Tradicionalmente, faz-se pesquisa olhando para os critérios socioeconômico-demográficos. Uhum. Ou seja, os pesquisadores se habituaram a olhar para o mundo sob a ótica de o percentual de homens e mulheres, onde mora, da quanto renda, ganha. onde mora, da escolaridade, da idade, né? Isso é o tradicional. Uhum. E o que eu venho sendo provocado aí pelos achados, estudos de vários dos meus colegas, cientistas políticos, sociólogos, antropólogos, aqui no Brasil e no mundo inteiro, é que isso não é mais suficiente para explicar o comportamento de consumo, eleitoral, né, os seus hábitos. Mário, cada vez mais, e isso não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial, as pessoas passam a fazer parte de clusters, de grupos, de segmentos, onde elas compartilham identidades, onde elas compartilham valores,
onde elas compartilham visões de mundo, e essas visões de mundo, valores e identidades passam a ser mais importantes do que o seu sexo, a sua idade, a sua escolaridade. É impressionante o que está mudando. Então, a primeira questão é, a gente começou na Quest, desde o ano de 2021, a desenvolver uma metodologia para segmentar o eleitorado brasileiro. Você está falando que tem tribos agora. Tribos. Que têm comportamento tribal, no sentido do seu fanatismo, no sentido de se sentir protegidos quando estão uns com os outros, mas não agem em bando, né? Só age daquela maneira em bando, quando está sozinho não age. É muito impressionante como a gente, como sociedade, nesse sentido, retornou a um certo comportamento que, durante muito tempo, o pensamento liberal dizia que era atrasado. Não é moderno ser tribal. Mas isso está retornando. Muito bem. Só quero agregar essa coisa que toda vez que eu vejo um emoji, eu penso sempre na mesma coisa, que nós saímos das cavernas onde a gente fazia desenhos rupestres, trafegamos esse tempo todo, criamos a escrita, fizemos todo o caminho para a literatura, fizemos a revolução tecnológica para chegar hoje e desenhar coisas rupestres como na época da pré-história. É isso. É disso que nós estamos falando. Então, o que a gente começou a ver? A gente começou a perceber que era possível dividir o Brasil, lato sensu, em 9 grandes grupos. 9 grandes segmentos. Segmentos esses com tamanhos diferentes, com dinâmicas diferentes, com comportamentos, expectativas, frustrações e medos diferentes. E ao fazer isso, Mário, a gente começou a revelar um Brasil que eu confesso que me surpreendeu, trouxe para mim uma maneira diferente de olhar para o mundo. Porque eu estava acostumado com sexo, idade, né? De repente, cara, não, tem outra maneira de organizar o público. E são 9 Brasis? Não, eu acho que é forte dizer que são 9 Brasis. São 9 segmentos do Brasil. Porque todos eles, os 9, eles têm 3 questões que são comuns ao brasileiro. Todos os 9, que é o que nos formam uma identidade nacional. Sabe o que é? Não. Deus. O brasileiro é crente a Deus, tem fé, acha que Deus está no comando. Se deu certo é porque Deus quis, se deu errado é porque Deus não quis. E eu não estou falando de religião aqui, eu estou falando de Deus. Porque a religião tem variações, como eu disse, católicos praticantes ou não, né? Evangélicos protestantes, tradicionalistas, pentecostais, mas Deus. 2, família. O brasileiro acha que a família é muito importante, que o maior medo que a gente tem é perder alguém da família, o maior sonho que a gente tem é ver nossos pais, nossos familiares felizes. A gente gostaria... A primeira pessoa com quem se divide sucesso e fracasso é com a família. Você confia mesmo na família, então, família. E o terceiro, você tem uma chance, Mário Rosa. Eu falei Deus, família, o que está faltando? Que é propriedade, só falta isso. Pátria. Pátria. O que é muito curioso. O Brasil é um povo, o Brasil é formado por um povo muito orgulhoso de suas belezas naturais, por aquilo que Deus nos deu. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Isso é muito da nossa identidade que o Benjor conseguiu resumir. Mas a gente não acredita na qualidade do nosso povo. O nosso povo é vira-lata, a nossa pátria, né? A mãe natureza, tá? É importante. Então, Deus, pátria e família, que, se eu não me engano, esteve aí no slogan de alguém recentemente, é um elemento de grande identidade nacional. Grande. Em todos os 9 grupos. Que loucura. E isso é mais forte do que as identidades, obviamente, particulares. Por isso que eu não diria que são 9 Brasis. É um Brasil só. Sim, mas é dividido em segmentos. Esse ponto que você coloca, quando há uma ameaça a Deus, pátria ou família, isso pode ser um fator na política, de disrupção, de afastamento ou não? Ou a apropriação disso pode ser um fator de... Porque nós estamos com o país dividido. Estamos com o país dividido. Então, polarizado. Então você pode dizer
que tem duas pátrias, dois tipos de pátria, dois tipos de família, dois tipos, inclusive, de espiritualidade, duas formas. Exato, você tem sentidos diferentes de expressão disso que eu acabei de dizer. Então, eu vou dar um exemplo bem claro, que é exatamente da combinação de Deus com religião. Embora todo mundo ache que Deus é que está no comando, é um fatalismo religioso, né? A ideia de que se deu certo é porque Deus quis, se deu errado é porque Deus... A gente fala muito, graças a Deus, né? Essa coisa. Quando você divide o Brasil nos polos, a gente descobre que, embora todos os dois lados acreditem em Deus, o percentual de brasileiros que votaram em Lula e que dizem que não tem religião nenhuma é muito acima do que o percentual de eleitores que votaram em Bolsonaro e que dizem que não tem religião. Lá, você tem um percentual muito maior de quem diz que é evangélico. Então, o que é o curioso? Existe uma mesma noção da importância de Deus, mas ela é expressa de maneira diferente. Num caso eu não vou à igreja, eu não leio a Bíblia, eu não rezo o terço, eu não tenho padre ou pastor que me orienta. Confessa. Do outro lado, eu vou à missa ou ao culto todo dia, eu compro Bíblia, eu não sei o quê. Então, assim, todo mundo acredita em Deus, mas a manifestação é diferente. E você pode ter deuses africanos, você pode ter uma tolerância religiosa maior. Por exemplo, a intolerância religiosa. Intolerância religiosa. De um lado é maior do que a outra. Então, você pode fazer... Sobre o candomblé, por exemplo. Por exemplo, então você pode falar, olha, o Deus que eu... A religião, a forma religiosa que eu acredito é uma forma que é mais tolerante com todos os cultos, por exemplo, não é isso? Sim. Então, exatamente. também, o Deus pode ser diferente. Mas esses três elementos são unificadores. Em relação às outras coisas, a gente só encontrou diversidade. E aí é muito legal. Essa que era a pergunta, que o pessoal tá curioso para saber quais são os outros 6 aí. Na verdade, são... essas 3 dimensões, Bruno, elas fazem parte de um conjunto maior de 15 dimensões que ajudam a entender o Brasil. E a partir delas que a gente estuda como é que os segmentos se dividem, entende? Então, ou seja, você tem uma segmentação grande. A gente falou de religiosidade, família, a gente falou aqui de pátria, mas tem o grau de confiança, o grau de insegurança, a dimensão do comportamento social, da discriminação racial, de gênero, de sotaque, gosto musical. Tem um monte de... São vários os fatores que a gente usa para classificar o Brasil. Mas o incrível, Mário, é que são 9 grupos. Bruno, são 9 grupos. Os 2 maiores, conservadores cristãos, estão de um lado da polarização. E a classe D e E, que são os dependentes do Estado, estão do outro lado da polarização. São os 2 maiores grupos. Aproximadamente 30% do Brasil seria classificado, ou é classificado, nesses 2 grupos. 30 de um lado, 30 do outro. Então, você tem ali blocos grandes. E você tem blocos pequeninos. A extrema-direita, que muitas vezes vira manchete, ela é desse tamanhiquinho, olhando para o eleitorado brasileiro. Ele é pequeno. Não dá... 4% classificado sob a ótica de atitudes, percepções e valores, que é extrema-direita. Olha o que eu estou dizendo. Agora, quando você compara esses dois extremos aí, tem um deles, ele tem muito mais acesso à internet, tem outro nível de vida, né? E isso talvez, de certa forma, justifica muita coisa, não? Isso Bruno, para fazer propaganda, o que abre o livro que eu escrevi com o jornalista Thomas Trauman, Biografia do Abismo, publicado em dezembro do ano passado, e que, para nossa grata surpresa, virou um best-seller. Já vendemos 60 mil cópias. Fantástico. Que é super legal. Parabéns. Eu sou tão egocêntrico, quando ele falou que estava fazendo um livro chamado Biografia do Abismo, eu pensei que era a minha biografia. Aí depois Vai me entrevistar quando, né? Eu falei, eu tô escrevendo, ele me conhece muito. Eu falei, muito obrigado. Aí depois é que ele contou. Podemos fazer Biografia do Abismo volume 2, Mário Rosa. Tá tudo certo. Mas conte aí a Biografia do Abismo. Não, mas no livro a gente discute exato. Esse Mário Rosa não tem jeito. Ele deve ter acreditado nisso mesmo, tá? Que o Mário Rosa é Não, eu achei. Eu vou fazendo a Biografia do Abismo. Eu falei, muito obrigado, rapaz. Que honra.
Depois ele me explicou o livro. Conte aí o que é a E biografia. ele escreveu um do belo artigo falando do texto. Eu agradeço aqui em público. Mas o que a gente mostra lá? Que esse novo ecossistema de comunicação política é um dos grandes provocadores dessa mudança de segmentação eleitoral que nos coloca a ter comportamentos e atitudes divergentes. A gente mostra, Bruno, a queda na importância que a TV tem relativamente à internet, redes sociais, blogs e sites ao longo dos anos. E mais do que isso, como é que mesmo dentro da divisão TV e redes sociais, ou TV e internet, vamos chamar assim, você tem bolhas políticas se formando, enquanto que o eleitor de um se informa muito mais num meio e o outro em outro. Ou seja, acabou a ideia de um monopólio em que todo mundo vê a mesma coisa. E aí, porque eu não queria deixar de reagir à sua provocação sobre a coisa da desconfiança. Mário, eu acho que a gente tem que trabalhar no país para voltar a ter confiança interpessoal. Um país sem confiança interpessoal é um país que tem mais dificuldade de se desenvolver econômica e institucionalmente. Há vários estudos mostrando isso. Mas a gente tem que valorizar a desconfiança, a crítica, a dúvida sobre o que nos é apresentado. Nisso eu concordo com você. Também. Por quê? Eu vou te explicar por quê. Porque as instituições são processos políticos construídos, são regras, normas. Né? O que é uma instituição? Uma regra, uma norma, um status que é tocado por pessoas. Então, se eu não confio nas pessoas, eu não confio nas instituições que estão ali dentro. A gente está vivendo esse momento. Né? Então, o que eu acho negativo na questão da desconfiança é apostar que tem sacanagem por trás das instituições, que tem interesses escusos. Isso é ruim. A gente devia tentar construir uma sociedade em que a gente tem plena convicção que todo mundo faz a sua parte como cidadão numa república para cumprir as regras, as leis, as normas e jogar limpo. Eu acho que esse é o desafio que a gente tem. Mas como a gente não tem isso, quem está dizendo isso não sou eu, são as pessoas, as pesquisas de opinião mostram isso, é natural, eu concordo com você, o alto nível de desconfiança. Aí nós chegamos a um ponto, eu pergunto a vocês dois, porque a história da Nova República foi toda a história da criminalização da política, primeiro pela própria política. A política, uma espécie de udenismo, todo mundo atacando todo mundo. Então, começou a política... O DN, para quem não sabe, era um partido político. O DN, só para sacanear com ele. O DN é um partido conservador que atacava muito o Getúlio Vargas. Na época, antes do regime militar. Já era adolescente. Já. Eu era setorista. Setorista do Palácio do Catete. Entendi o Tancredo. Então, nós tivemos a política atacando a política. Depois nós tivemos a imprensa atacando a política, bastante, com os escândalos da própria política. Depois nós tivemos o Ministério Público atacando a política, com as denúncias repercutidas pela mídia. Depois nós tivemos o Judiciário atacando a política. E nós tivemos até chegar ao ápice de tudo isso, que foram as diversas operações, a Polícia Federal, o governo usando, ou os governos usando a Polícia Federal como instrumento para mostrar que estava contra a corrupção. Os diversos governos, né? Usando operações policiais. Então, isso tudo foi colocando digamos assim, Minando, né? Desconfiança, né? Essa desconfiança descredibilidade. Essa desconfiança não nasceu do nada. Não. Foi criada também pelas nossas lideranças políticas. E aí é que está a coisa toda. E depois da disputa política, encampada também por poder, gente que resolveu entrar na política através da criminalização da política também. Né? Temos exemplos aí recentes. Então, como chegar para as pessoas agora e sem uma prosperidade pujante, como nós estamos vivendo, né? E dizer assim, olha, confie. E com as organizações criminosas, que eu não sei como é que está isso nas pesquisas, dominando segmentos grandes territoriais da nossa sociedade, o que cria também O principal problema
para os brasileiros hoje é a violência, tráfico de drogas e o crime organizado. Então, aí você fala assim, vamos ter confiança nos outros. Eu acho que assim, talvez as pessoas um pouco mais abonadas e um pouco mais, que tem um pouco mais de segurança, possa até ter um pouco mais de confiança interpessoal, mas como é que o povo pode ter essa confiança se o mundo todo é feito para ele ficar desconfiado? Não, é um grande desafio. Aí você tá tocando no ponto central. Exatamente. Eu acho que um dos... Bruno, tem um livro que eu adoro, que é um livro até meio desvalorizado, na minha opinião, que é um livro do Robert Putnam, em que ele estudou por que a Itália do Norte é diferente da Itália do Sul. O que acontece? Um país só, pequeno, não é a Itália nem é grande, né? Por que em cima funciona economicamente desenvolvido, aí embaixo, cara, as instituições corruptas, cheias de problema e tal. E ele mostra, eu acho que é um estudo belíssimo, assim, a gente devia voltar mais ao Putnam. Ele mostra como essa desconfiança interpessoal vai minando as relações econômicas, sociais, institucionais, e você passa a desconfiar de todo mundo na hora de fazer um contrato, na hora de fazer transportar um produto, na hora de apresentar a sua carteira de identidade, seu passaporte numa entrada de um lugar, na hora que o policial te para. Mário, isso, segundo Putnam, vai destruindo algo que é fundamental em democracias e economias capitalistas modernas, que é a confiança de que o outro está te tratando como você gostaria de ser tratado, com justiça, com fairness, né? Com a ideia de que nós não vamos aqui nos sacanear. Equidade, né? Com equidade. Não é equidade no sentido econômico. Sim. Mas a ideia de equidade da regra, da norma. Né? Vai todo mundo ser tratado igual. Então, se eu pudesse dizer assim, esse jovem cientista político, se eu pudesse dizer para o velho cientista político que vai estar assistindo esse vídeo daqui a um tempão, tomara que a sociedade do velho cientista político seja uma sociedade em que a gente consiga resolver algumas dessas questões para a gente voltar a ter confiança interpessoal, porque você tem toda a razão. É muito difícil viver a sociedade desigual, corrupta, autoritária, né, cheia de jeitos. E ela é estrutural, ela não depende desse ou daquele governo, ela é estrutural. Não, é da sociedade brasileira. Nós estamos Totalmente falando aqui, Mário, veja bem, as pesquisas que orientam as respostas que eu estou te dando neste caso, tem nada a ver com o governo, não. Estamos falando da sociedade, como ela está forjada, do que a sociedade espera e como a sociedade se comporta. Tem nada a ver com o Bolsonaro ou com o Lula, para dizer da polarização. Então, assim, eu repito, eu estou fascinado e empenhado em entender o Brasil a partir desses segmentos, dessas identidades, valores e grupos, porque eu acho que essa é uma maneira de provocar a gente mesmo a pensar o que está faltando para esses segmentos conseguirem voltar a dialogar. Não é concordar com tudo, não, tá? Porque tem gente que acha que eu escrevi um livro de polarização porque eu sou contra a polarização. Não sou contra, não. A polarização partidária de ideias, a polarização que faz as pessoas divergirem criticamente é fundamental para o processo democrático. Né? Participar. Ninguém, num lugar que todo mundo só... né, tá tudo bem. Você não consegue produzir resultados de uma normatividade, né, de liberdade, de valores republicanos. Então, eu não sou contra divergência, polarização, não. Mas o grau de desconfiança interpessoal que nós criamos com o grau de polarização afetiva em que o outro passa a ser meu inimigo e não meu adversário, isso é preocupante para uma sociedade que quer ser moderna, livre e plural. Ô Felipe, a gente já falou um pouco aqui do Felipe Estrela, a gente já falou um pouco aqui do Felipe professor, do Felipe estudante, do Felipe que correu atrás e, porra, né, fantástico. Mas eu acho também, inclusive aqui para nossa audiência, né, que está no mercado, que está começando, que está pensando, eu queria muito ouvir um pouco do Felipe homem de negócio, né, porque você volta dos Estados Unidos, tem essa experiência que você falou com o trauma, etc., da Copa, etc., mas aí em 2016 você comentou, aí eu criei a Quest. Conta pra gente como é que é essa transição, digo assim, como foi esse desafio, né? Você
Você foi lá, abriu um CNPJ, chamou uns amigos e alugou uma mesa e começou a trabalhar ou não? Não, Bruno, eu contratei uma empresa, eu tive a ajuda de tais pessoas. Conta um pouquinho desse processo. Primeiro, Bruno, assim, eu até te interrompi, mas é porque você sabe que ninguém nunca me fez essa pergunta, é a primeira vez que eu vou responder, então as outras aqui eu acho que mal ou bem fazem parte do meu dia a dia. Eu nunca me vi como um homem de negócios. Eu me vejo como um professor acadêmico, Sim. mas que de fato tem que tocar um grande negócio. Hoje eu tenho um monte de gente que colabora e trabalha com a gente. Primeira coisa que acho que eu preciso reconhecer para mim mesmo é que esse espírito empreendedor é muito do Felipe. Uhum. Eu me lembro, assim, com 12 anos de idade, eu comprei o show de mágicas do Gugu, aprendi todas as mágicas e cobrava dos meus colegas da rua 25 centavos para eles assistirem um show de mágicas que eu fazia, aos 12 anos de idade. Legal. E aí depois eu fundei o time de futebol da rua, né? Eu morava lá em Contagem, no Riacho. E aí, para poder fazer, a gente ia nas lojas, isso criança, cara, 13 anos, ia nos lojistas, dá um dinheiro aí pra gente fazer o uniforme, patrocina a gente e tal. Então, esse espírito de um certo bandeirante, sei lá, sim. eu sempre tive, né? Eu acho que é uma coisa minha. Mas ele ficou guardado durante muito tempo. Eu não imaginava que ele apareceria na minha vida no mundo empresarial. Ele sempre apareceu como? Organizando eventos, sendo uma pessoa que traz os amigos para perto, né, que faz as coisas acontecerem. Eu fui representante de turma a vida inteira, depois virei o papel da liderança sempre estava presente. Presidente de DA, sabe? Isso sempre participou da minha vida, assim, essa coisa de vamos fazer. Tem histórias ótimas. Eu morei numa república que chamava Esbórnia. Fantástico. Cara, tem cada história, olha... Incrível. Isso aí vira um podcast, outro podcast. Então, esse negócio sempre teve presente. Mas eu tive uma ruptura pessoal em 14, né? Que foi uma separação com um filho pequeno. Eu era professor nos Estados Unidos, tinha um contrato de professor lá. Como eu disse, vim fazer um sabático. E no final de 2014, tendo vencido várias eleições importantes, tendo conhecido... as estrelas reais da companhia, eu falei, esse negócio é bacana e tal, mas eu ia voltar para os Estados Unidos. E aí, no meio disso, tem um divórcio, né, com a minha primeira esposa, a mãe do Dudu, e eu sou obrigado a voltar para os Estados Unidos sozinho. Então, é uma coisa de ficar indo e vindo, sabe? E se tem uma coisa que eu valorizo na vida, como todo brasileiro, eu acabei de contar, é a minha família. Dudu é importante demais pra mim. E, como é que eu vou criar um filho, eu morando nos Estados Unidos, ele lá no Brasil, tal? Não funciona, né? Então eu ficava indo, vindo, tal, pegava uma consultoria, fazia uma coisa, tal. Até que em 16, na verdade, no final de 15, a UFMG abriu um concurso para professor metodólogo, ou seja, para ensinar métodos quantitativos no mestrado, doutorado, na graduação, no curso de Ciências Sociais da UFMG, onde eu tinha estudado. Meu filho morava em Belo Horizonte, né? Com a mãe dele. E, perfeito. Puta oportunidade para voltar ao Brasil, pedindo uma licença mais forte nos Estados Unidos e tal. Fiz o concurso, passei, virei professor. E quando eu voltei, eu comecei a receber ligações. Você não quer vir ajudar, fazer isso, fazer aquilo e tal? E o primeiro cliente da Quest eu fui contratado pelo PT do B, que já nem existe mais, do grande Luiz Tibé. Era candidato a prefeito de Belo Horizonte e precisava de um instituto de pesquisa. Então eu falei, cara, eu vou montar um instituto de pesquisa com a estrutura aqui e tal e vou atender esse cara, vou começar a minha vida, né? Era professor, então eu tinha ali uma certa segurança, que eu tinha filho, tinha que cuidar de filho, e ao mesmo tempo surgiu o Tibé. E do Tibé surgiram outros políticos que foram importantes no Rio, em São Paulo, na Bahia, de diversos segmentos, né? O Mário estava falando dessa coisa de ter... Acho que o sucesso de alguém... Isso eu acho que é sucesso. É ter trabalhado para a direita, para a esquerda, para o centro, do norte, do sul, né? E do centro. Então, isso é muito legal.
e ter adquirido respeitabilidade e credibilidade com eles. Isso é muito... Isso eu me orgulho. Eu acho que é uma coisa difícil. E a gente... Né, eu tento manter isso o máximo. E aí, cara, a Quest foi ganhando corpo. E nós começamos, cara, numa salinha no shopping Quinta Avenida, que fica na Alagoas, em Belo Horizonte. Eu e Renata, que aí se tornou a grande paixão da minha vida. Renata e eu somos casados, somos sócios. Somos, assim, apaixonados um pelo outro. E Renata tem 2 filhos, também do primeiro casamento. Eu tenho o Dudu, a gente, né, se juntou, então são 3 lá em casa. E nós resolvemos tocar esse negócio junto. Foi a Quest é meio fruto de um amor mesmo, assim, de uma paixão. É muito bonita. E vocês foram crescendo no boca a boca ou você tinha um departamento comercial? Como é que foi não, um pouco cara, essa expansão? Não tinha departamento comercial, não. Foi muito nessa história de ter cara de pau pra bater na porta, procurar tal. E ter tido, claro, a campanha de 2014 pra, de certa maneira, apresentar o meu trabalho. Tinha um case ali na... Tinha ali uma história. Braço, né? E aí depois fui trabalhar em Minas, né, para fazer pesquisa no governo de Minas, fui trabalhar para fazer pesquisa na prefeitura do Rio, aí as coisas vão se desenhando, né? Aí partidos políticos começam a te contratar, você começa a fazer trabalhos aqui e ali. E isso foi muito no peito e na raça, Bruno. Nunca houve uma... Não sei nem se é... Eu não tenho vergonha de contar a minha história. Minha história tem acertos e erros. Sim. Né? Assim, não é fácil chegar onde a gente chegou, não tem nada de bonito. Tem horas e horas de trabalho, de viagem. Eu brinco sempre assim, eu sou feio, pobre e moro longe. Então, cara, pô, não tem outro jeito, tem que trabalhar. E foi batendo, conversando, tendo apoio de amigos, pessoas que gostavam de mim, me indicavam, uma coisa ia... De vez em quando eu ligo para ele ainda hoje. Aí ele, às vezes, está indo lá num município distante, fazendo lá uma apresentação não sei aonde, né? Às vezes eu converso com ele, ele está lá num lugar assim, remoto, o mesmo da televisão. Eu falei, mas eu quero falar com o da televisão. Eu falei, é o da televisão. Mas a televisão aí nesse lugar remoto. Ele não acredita, não. O que você está fazendo aí, Felipe? Pelo amor de Deus. Vai pela televisão. Não tem jeito. Não, tem que ir no presencial. Não tem jeito. Eu né, contei da história política do meu pai, mas meu pai encerrou a carreira dele política antes de eu não quis, né, me tornar político, e encerrou antes de eu ser profissional. Eu era ainda jovem estudante. Então, isso nunca me beneficiou. Então, foi uma coisa assim, eu acho que tenho sorte, acho mesmo, de em 2014 ter escrito uma tese, ter trabalhado com metodologia. Deus quis, né? Deus quis, como diz aí, o brasileiro, que eu tivesse oportunidade, e acho que trabalho muito nas oportunidades que eu recebo, porque eu sei como elas são difíceis de serem conquistadas. Bruno, para quem tá começando, cara, eu sempre falo assim, se eu conseguir aí hoje fazer os trabalhos que eu faço, qualquer um competente, sério, sabe, dedicado, consegue, porque é impressionante, assim, a gente começou, eu e Renata, num escritóriozinho, e o trabalho, a competência foi, se somando, e sorte que você tem que ter sempre. Acho que o Maquiavel resume tudo. A vida é virtude e fortuna. Você tem que ter virtude, tem que estar preparado, mas tem que ter fortuna, tem que ter sorte. É um pouco de como eu vejo a vida. Mas agora, conhecendo esse seu perfil empreendedor, sabendo de toda essa sua visibilidade, quais são os seus planos para a prefeitura de Belo Horizonte. Não, de Belo Horizonte não. De Contagem em 2028. Você vai fazer minha campanha, Mário? Pro bono? Eu vou fazer. Tá gravado, hein, Bruno? Eu faço. Vou fazer uma dupla aqui. Gente, então é o seguinte. Vai ser o futuro governador. 2032 governador de Minas, 2036 presidente da República. Estou aqui aproveitando essa oportunidade para lançar os meus propósitos. Isso é muito doido, né, cara? Eu, quando tinha 3 anos de idade... essa coisa que eu falei, eu fiz um discurso na escola dizendo, eu vou ser presidente da República um dia e vou arrumar um marido pra tia Ana, que a tia Ana, que era a professora, não tinha marido, eu morri de dó dela. E cumpriu a promessa? Aí, eu não virei presidente, eu não vou cumprir a promessa. Mas era o meu projeto, imagina, de 3 anos de idade. Então, a política sempre fez parte, assim, hoje, como eu disse, eu adoro atender meus clientes corporativos privados, né, os bancos, os varejistas e tal.
Mas a política é uma paixão, assim, conseguir entender o comportamento, a maneira como as pessoas vão decidir, é um enigma, é um desafio enorme. E esse ano vai ser ainda maior, né? Pela visibilidade que a gente vai ter na Globo. Eu outro dia, confesso, que fiquei emocionado, assim, a primeira vez que o William Bonner leu na bancada do Jornal Nacional, pesquisa, Quest, não sei o que. Eu falei, porra, cara. É inacreditável, né? Inacreditável, Mário. Juro, cara, assim. Sim, é icônico, né? É muito louco, assim. A gente, né, a equipe se juntou até para ver e tal. Porque é uma coisa inimaginável. A gente, né, montou a empresa em 2016, muito suor, muito trabalho. E, acorda, solta o clipe do Bonner lá, falando... Né? Vambora. Mas Dormi pouco, mas porque também vambora. tem o seguinte, vou fazer um pouco de estoicismo aqui. Tem que acreditar, cara. Sabe? Sim. Eu acho que tem um lado da vida que você tem que acreditar no que você gosta, no que você faz, fazer com amor, com paixão, com tesão. Sim. Que as pessoas, acreditam e vão com você. Assim, eu acho que esse é um pouco do segredo. Tem que ter competência, claro. A gente se preparou, tal. Eu falei da minha equipe, eu adoro falar da minha equipe, cara. A equipe que a Quest tem é muito foda. A turma é muito boa de serviço. Gente competente, gente do Brasil inteiro, gente que foi estudar fora, gente que é professor em várias universidades. É uma equipe muito competente, diversa, né? E eles são fundamentais para o projeto. E a gente adora fazer o que a gente faz. A gente adora apresentar resultado lá no Caixa Prego, conversar com o prefeito iniciante e o presidente da República, né? Assim, então tem que acreditar, Bruno, ter um pouco de persistência e querer que dê certo. Você tem alguma história assim com um político, com alguém importante que você pudesse contar aqui, não? Tem tanta história, hein, Mário? Conta. Será que tem alguma assim para contar? Meu Deus do céu. Conta uma assim que desafia a lei eleitoral e que vai virar notícia em todos os lugares. Não é boa essa. Essa é a melhor, né? É você, né? O campo agradece. Mas eu não tenho. Essas histórias eu não tenho, você acredita? Eu sei que não tem, por isso que eu estou falando. Essas eu não tenho. Mas assim, de pesquisa, se ele apresentar uma pesquisa, o sujeito uma pesquisa ruim e ele ficar chateado com a pesquisa, esses casos contigo, mais folclóricos. Tem. Eu não vou contar nome de ninguém. Não, nome não. Porque eu acho que isso é meio desagradável. Nome não. Acho que lá em Minas tem um ditado que a gente falar mal dos outros, a gente fala pelas costas. Na frente da câmera é falta educação. Então, não vou fazer isso. Mas tem boas histórias, né? Assim, de autoridades importantes da República que me pediram diagnósticos, eu fui fazer o diagnóstico e no meio do caminho, eu achei que a pessoa ia odiar, porque eu basicamente dizia, olha, seu governo é... Tá tudo errado. Porcaria. Uhum. E, para minha surpresa... Como assim? Fale mais sobre isso. A surpresa de quem nunca tinha ouvido a verdade. Porque estava sendo enganada ali. Interessante. De volta, a bolha. A bolha dela. Não, o que é isso? Tá. E gente que, com projetos muito menores, olha, quero um diagnóstico do Felipe, tal, da Quest, vem cá, quanto custa? Vamos fazer. E no dia da apresentação, levantar e dizer, pode sair daqui. Você não sabe fazer isso, não. Tá tudo errado. E depois mandar mensagem pedindo desculpa, porque a verdade das urnas, ela é cruel, né? Então, tem um pouco de tudo, assim. Mas eu queria fazer uma defesa dos políticos. Porque os políticos que as pessoas conhecem de fora, não necessariamente são os políticos que a gente conhece. Eles são mais preocupados, são mais atentos, sabem que a pesquisa é importante, tanto que contratam pesquisa. Sim. Usam pesquisa. O político que você lida, ele é um paciente, né? Também é diferente. Claro. Você vai como especialista tá aqui o seu exame de sangue aqui, a sua taxa tá ruim, não sei o que e tal. É diferente também. Claro. Ele tá lidando comigo como a gente lida com um médico especialista no momento, né? Então, é uma defesa nesse sentido, assim, eu acho que os políticos trabalham muito, do ponto de vista de hora, eu vejo esses caras se desdobrando, é um trabalho que não para, né? São preocupados com essa questão de fazer bem feito, eu sinto isso, pelo menos com os que eu convivo, né? E tenho a sorte de ter bons clientes nesse sentido. E especialmente em relação à pesquisa, Bruno, eu vejo que, mesmo criticando, porque todos os políticos que estão mal nas pesquisas criticam as pesquisas.
Uhum. Eu não conheço um que tenha Uhum. dito, olha, a pesquisa é boa, que é ruim Uhum. para ele, ou ele desconversa Sim. ou critica. Mas todos consomem, sabem a importância, valorizam e respeitam. E, de novo, eu acho que isso é fruto dessa história muito bem contada que os vários institutos de pesquisa brasileiros construíram antes de mim. Né? Sim. Então, assim, essa referência que eu faço a Márcia Cavallari, Mauro Paulino, Antônio Lavareda, Marcos Coimbra, para citar alguns aqui, né? Sim. Que estão aí há mais tempo ensinando a gente a fazer o que a gente faz. Pô, esses caras criaram uma indústria respeitada no país. E os políticos sabem disso. Então, eu, sempre que posso, faço questão de dizer que a gente, essa nova geração que está chegando, deu sorte de ter uma história tão respeitada aí. E os políticos gostam, concordam, compram pesquisa, consomem pesquisa e sabem diferenciar. Isso é que é legal. A pesquisa que você tem que comprar para te ajudar da pesquisa que talvez não tenha ali o cuidado necessário. Isso é importante. O seu papel quando faz uma pesquisa, digamos assim, que você um partido político, um candidato, o seu papel é mais interpretar a pesquisa, né? Do que apenas apresentar um resultado. Isso é bacana que você tenha perguntado, Mário, porque eu realmente acho que tem uma diferença aí. Uhum. Né? Alguns institutos de pesquisa têm como papel construir um questionário, uma amostra, coletar o dado e entregar um relatório. Que é basicamente como você consome o horóscopo. Você olha e fala, ó, hoje eu tô assim, tô assado, pá, e acabou. A gente tenta fazer uma coisa um pouco diferente, porque eu acho que eu não tô tirando valor disso, tá? Eu Sim. acho que isso que eu acabei de dizer tem muito valor para muita coisa. Uhum. Mas o que eu gosto de fazer e o que a Quest, o que a gente treina a equipe e tal para fazer é, a partir daqueles resultados, trazer uma leitura política, sociológica, hoje cada vez mais psicológica, Uhum. de como aquele eleitor está se comportando, o que significa o movimento que a gente observa nas rodadas. E eu acho que esse é o papel que diferencia um instituto, simplesmente, de um analista que tem um instituto, né? Eu acho que eu me coloco mais nesse lugar. Eu sou parceiro dos marqueteiros. Sim. Tive o prazer de trabalhar com grandes, os grandes brasileiros. Acho que tive o prazer de trabalhar com todos eles. Não trabalhei com o Duda, não deu tempo. Duda Mendonça. Duda Mendonça. Mas acho que com os, né, da turma mais jovem para cá, eu acho que consegui trabalhar com todos. É muito legal, porque você aprende. Uhum. E o meu papel não é fazer marketing político. Eu não sou um homem de comunicação. Eu não sei fazer narrativa, não sei construir argumentos, sei nada disso. Mas você dá os instrumentos para Mas que ele eu faça, sou né? aquele que diz pro marqueteiro os bons caminhos para seguir. E aí os gênios aí do marketing pegam isso e... Ô, Hoffman, pergunta para mim se ele sabe fazer marketing político, por favor. Pode perguntar? Se você sabe fazer Se marketing ele político... sabe. Ah, você sabe fazer marketing político? Não, se o Felipe sabe fazer. Se o Felipe sabe fazer, você sabe fazer? Não, Não, pergunta para mim, eu pergunta para mim. O Felipe sabe fazer O marketing Felipe político? sabe? O depoente nega. Ele sabe fazer sim. Sei não sei e não quero. Não, ele não quer. Mas ele sei e sabe não sim. quero. Eu já vi ele fazendo. Não sei e não Já vi quero. ele fazendo. Não Mas sei e aí, não aí quero. eu não vou ser confidente. Mas já vi, sabe fazer sim. Sabe fazer. Vai Agora acumulando o que experiência. ficou legal nesse negócio da relação com os marqueteiros e com quem mexe com comunicação, os jornalistas e tal, é que eu acho que a gente tomou uma decisão na Quest, que foi legal, que é de apostar na inteligência de dados. Uhum. Eu acho que isso é que está sendo interessante. Por exemplo, a gente está aqui falando um tempão de quant. Muito do que a gente conversou de pesquisa aqui é pesquisa quantitativa. Mas você sabe qual que é a grande novidade do trabalho que a gente tem feito na qualitativa? É usar as pesquisas qualitativas como laboratórios de testes de eficácia causal de mensagem, que é trazer toda a linguagem da epidemiologia, do teste de vacina, para dentro das campanhas políticas,
Teste de vacina, ou seja, de vacina política. Vamos traduzir o que ele Sim, falou aqui, sim. pessoal. Vacina, ele está querendo dizer o seguinte, não é vacina, não. É aquele ataque que o sujeito vai fazer, a resposta melhor que vai ser testado para vacinar o ataque que o candidato vai receber. Isso, exato. Antever ao problema e já tentar resolver ele. Ter uma Seria- resposta. E aí o detalhe o que é? Você tem maneiras descritivas de fazer isso, que é como a maioria das pessoas conhece e faz, que é que você bota todo mundo ali numa sala, a pessoa conversa, e você tem maneiras experimentais de fazer isso. Laboratórios, em que você realmente testa grupos de controle e tratamento para ver quanto a mensagem de fato entrega. E eu me surpreendi muito, Bruno, quando a gente trouxe isso. Eu fui fazer um curso nos Estados Unidos de inferência causal, que é um curso que eu dou na universidade hoje, e eu fiquei muito impressionado quando eu vi lá qualitativa sendo usada para fazer isso. Porque os resultados descritivos, às vezes, te apontavam numa direção. Mas os resultados de inferência causal apontavam em outra. Porque descritivamente as pessoas podem até falar, é legal isso aí. Mas quando você observa... Mas será que se você comparar o é legal isso aí em tons diferentes entre quem está no grupo de controle, que não está impactado pela mensagem, e no grupo de tratamento, o resultado é estatisticamente diferente? E a gente começou a perceber que isso era muito útil. Explica isso melhor, porque eu não estou entendendo. Quando você vai fazer... Agora vamos para o mundo da vacina normal. Sabe a vacina da Covid? Como é que você descobre que aquela vacina funciona? Você pega um conjunto de pessoas... Bota placebo e bota... Controle e tratamento. Bota uma coisa que não é vacina e Isso. outra que é vacina mesmo. Exato. O que a gente fez foi criar um laboratório que reproduz exatamente esse mesmo mecanismo no mundo da comunicação e no mundo da política. O que eu faço, então? A gente tem uma maneira de criar um grupo de controle e tratamento. No tratamento, eu dou a vacina real. O que é a vacina real? É o que vocês, marqueteiros, fazem. O discurso. Preparo as pessoas para receberem aquela vacina. E no grupo de controle, que é pareado, que é igual o outro grupo aqui, ele não recebe a mensagem do marqueteiro. Ele recebe uma mensagem blasé. E no final, a gente compara quanto que as pessoas nesse grupo, que são iguais a esse, mudaram de opinião e avaliação em relação a esse grupo aqui. Que bacana. Por quê, Mário? Porque você já imaginou? Você só faz o grupo de tratamento com as mensagens dos marqueteiros. Todo mundo fala, vou votar no candidato. Mas será que está todo mundo falando isso mesmo? Você só sabe se isso é verdade se você tiver um outro grupo de controle em que ninguém viu nada e eles não estão dizendo que vão votar no candidato no fim das contas. Porque se eles estiverem dizendo também, na mesma proporção que vão votar... É indiferente. No fundo, a mensagem não está dando efeito nenhum. Então, olha como a gente está... Acho que essa é uma aposta legal. A outra, a gente foi construir um algoritmo de inteligência artificial para monitorar popularidade digital de candidatos, que é o IPD. Né? Eu construí esse algoritmo, patenteei ele no Brasil, e a gente usa isso desde 2017. Cada vez mais, Mário, eu estou impressionado como o IPD consegue antecipar movimentos eleitorais. De modo que hoje eu não faço pesquisa o tempo todo, que pesquisa é uma coisa mais cara. O IPD, o custo é menor. Então a gente junta numa tecnologia bayesiana pesquisas que são feitas em alguns momentos. Bayesiana vem de quem mesmo? Do teorema de Bayes, que é a ideia de que a probabilidade de um evento acontecer é condicional a um outro evento acontecer. Então, para você saber o que vai acontecer, você tem que sempre condicionar a outro. Certo. E aí, a gente faz pesquisa no momento, e entre uma pesquisa e outra, você projeta a evolução do IPD. Então, todo dia, você tem o calor de uma eleição, de uma campanha, sem ter que fazer pesquisa todo dia, que é um negócio muito caro. Bruno, quando teve essa feliz ideia de fazer o Campcast, e talvez a não tão feliz ideia de me convidar... Essa foi a cereja do bolo essencial para isso aqui acontecer. Muito obrigado. Mas ele concebeu essa posição do entrevistado no centro, que é uma coisa importante, porque, na verdade, vocês são a história do marketing político, vocês que estão aqui. E essa sua longa explanação hoje, ela serve para várias coisas, sabe? Primeiro,
Porque existe uma lenda urbana de que os marqueteiros ou os profissionais de marketing são pessoas que vêm lá, fazem só um slogan e tal. Quando a gente vê tudo que ele falou, né, Bruno, sobre... E você não falou tudo do que você faz. Vê-se tanto trabalho, tanta técnica, tantas coisas que são acopladas ao trabalho do marketing político e das campanhas eleitorais. E isso também permite compreensão de que quando a pessoa vê aquele comercial, aquela peça, tem tanto trabalho técnico de tantas pessoas com tantas habilidades diferentes. E é importante... Ciência pura, né? Ciência, técnica, talento, aí tem o pessoal da música, tem tantas frentes. E é importante as pessoas entenderem que a democracia, ela envolve, né, quando você vê aquele horário eleitoral, tem tudo isso aí. Não é só ligar a urna na tomada e chamar o pessoal para votar. Hoje eu conheci o Teorema de Bayes. Isso é uma coisa que eu nunca imaginei que tinha a ver com quando eu voto. O Teorema de Bayes também está fazendo parte da minha vida. É uma loucura, né? As pessoas realmente não entendem. Assim, parece que você faz aquela campanha, propaganda, narrativa, o discurso, e é simples, e não é. Aí o meu testemunho de pesquisador é quantos marqueteiros trabalham durante uma campanha para encontrar a melhor maneira de fazer o debate público ser mais eficiente, mais transparente, mais realista. Eu acho que a gente tem que aí falar um pouco da gente mesmo, mas assim, como é importante ter uma campanha profissional, uma campanha com gente séria, que vai realmente se dedicar àquele projeto, gente. Porque no fundo, Mário, nós vamos daqui a pouco ter eleição aí de novo, é o futuro das pessoas, Bruno, que está em jogo. É onde é que o orçamento vai ser gasto, é que posição a polícia vai ter, é de que maneira as escolas vão funcionar. São decisões cruciais, né? Eu sempre digo isso nas minhas palestras, nós somos maiores do que a gente pensa que é. Né? Assim, o número de candidatos que tem no Brasil inteiro, né, o impacto que isso tem na vida das pessoas, né, a gente precisa absorver isso e ter mais segurança e responsabilidade no nosso trabalho. Né? Então, assim, é muito bom que vocês tenham tido a ideia, parabéns, Bruno, de documentar essas histórias, né? Acho que você não pode perder a oportunidade de conseguir botar o Mário Rosa aqui nesse meio. Não, a gente vai dar um jeito. Eu acho que esse é o programa especial. Vai ser. Vou falar só de você. Olha lá. Ameaçando. Você viu como ele trabalha bem? Ele já... impressionante. Ele já olha... Aí eu já desisti da ideia e não trago. E é bom fazer isso aqui, porque eu acho que é a responsabilidade que a gente tem, até para mostrar, Bruno, que nós somos profissionais interessados também que esse país dê certo, né? Ou seja, totalmente. Quando você está trabalhando para um candidato, e claro que, né, eu falo, eu sou um termômetro. Então, se a febre está alta ou baixa, eu nem ligo. Para ser sincero, quando sai a pesquisa, eu olho mais para... Ai, meu Deus, deu tudo certinho, a amostra veio, teve algum desvio. O número mesmo final é menos importante, porque esse é o resultado. Mas, pô, todo mundo aqui trabalha, acho que os marqueteiros, os pesquiseiros e tal, para trazer a melhor mensagem, para dar aos candidatos a sua maior capacidade de conversar com as pessoas. Porque a democracia depende da interação entre lideranças e liderados. E eu acho que a função do marketing político é dar transparência, eficiência à comunicação que tem que se estabelecer entre as pessoas, os eleitores e os políticos candidatos. E é muito legal ver que no campo a gente tem tanta gente com muita experiência e uma meninada chegando, e esses dois grupos se interagindo, aprendendo, debatendo, e de novo tendo a oportunidade de estar aqui para falar um pouco dessa história. Muito legal. Parabéns aí pelo projeto e obrigado pelo convite. Mas antes de você, eu sei que você está querendo ir embora. Antes, você está agoniado. Sem querer parecer que ninguém aguenta mais ouvir a gente falar. Tá ruim, né? Tá chato. Não é que você está acostumado a falar 30 segundos lá. Aqui você tem um tempo maior. Tem muito estudante, muito profissional de comunicação que está começando, muita gente que vai olhar você e vai ver uma fonte de inspiração. Eu sei que a sua vida não terminou, você não pode chegar e falar, olha, sigam esse caminho aqui, que esse é o caminho da luz,
caminho decisivo e tal, porque a gente vai fazendo caminho, a gente mesmo não sabe qual o caminho que é. Mas hoje, baseado nesse pedaço do caminho que você já percorreu, o que você diria para quem pretende trabalhar nisso, que é comunicação, nesse universo onde você já vem há tanto tempo, já pelejando tanto? Pelejando é uma boa palavra. Mário, assim, de fato eu não me considero na posição de dar conselho para ninguém. Eu tô aprendendo, tô construindo. Acho que, como diz a Bethânia numa música que eu gosto muito, que é quando ela canta o Samba da Bênção do Vinícius, eu tô só começando, né? Tem um estrado enorme, muita coisa a provar e aprender. Mas eu acho que o que me trouxe até aqui é o clichê dos manuais de recomendação, né, de comportamento. É inspiração e transpiração. Tem bastante trabalho, não se deixar abater com as rejeições que você recebe, não desistir, né, não deixar que as críticas sejam, não tomem, né, passem a tomar conta da sua vida. Vou até contar uma coisa sobre isso que eu acho que vale mais do que ficar dando conselho. Recentemente, a Quest publicou uma pesquisa que foi criticada por uma pessoa que eu respeito muito, gosto muito, considero meu amigo, Reinaldo Azevedo. Ele usou o microfone para dizer, olha, não gostei e tal. E aí no Twitter alguém falou, professor, você viu? O Reinaldo Azevedo criticou o seu trabalho, como se aquilo fosse a última, como se aquilo fosse a coisa mais relevante do mundo, ter recebido uma crítica, que aquilo acabaria com a minha vida. E eu respondi, geralmente não respondo assim a tweets que não tem nada a ver não, porque não sei nem se... Mas eu achei que era importante ali deixar registrado. Eu fiquei feliz com a crítica do Reinaldo. Foi importante ele ter criticado. Por que ser criticado é um problema? Onde é que tá escrito que acabou com a minha vida porque o Reinaldo... Não, cara, o Reinaldo é um cara de respeito, responsabilidade, um cara sério, tem uma puta audiência. Olhou o meu trabalho e disse, não gostei. Do mesmo jeito que eu não tenho nenhuma obrigação de gostar de tudo que ele faz. E, por hora, dizer, isso aqui não foi bom. E, em outros momentos, elogiar, como ele já elogiou muito o meu trabalho. Então, tem um negócio dessa nova geração, Mário, que é a gente desmistificar a ideia da crítica, cara. A gente não evolui sem crítica, não. Sim. O seu apoio em 2022, quando você falou, Felipe, acredita, vai na sua, foi importante pra caramba. A gente também não pode só viver de tomar pancada. A gente tem que ter gente que apoia, acredita e leva a gente pra frente. Mas as críticas construtivas, duras, sérias, são super importantes. Então, se tem uma coisa que eu posso dizer pra meninada, se eu puder aqui servir de conselho, eu acho que não, mas... cara, lida bem com a crítica, porque a crítica vai te fazer crescer. A crítica é o lugar e a oportunidade que você tem. Deixa ela ser bem-vinda na sua deixa vida. Ser bem-vinda, não fica travado, fica com raiva. Que besteira. Sabe? Cá entre nós, nesse caso aí, eu acho um privilégio. Porque... Não é? Se você não tivesse alguma relevância, ele te ignoraria. Exato. Entendeu? Então, foi o que eu disse na crítica. Eu falei, olha, lá quando esse tweet apareceu, eu falei, cara, eu li numa boa, acho que faz parte. Que bom que o Reinaldo tá lendo o meu trabalho e gastando o tempo dele, porque imagina, ele gastou o tempo dele para falar... Sim, a audiência dele. Bem ou mal daquilo. Dele. Ou seja, ele acha que isso é importante. Então, agora, Felipe, torcer pra meninada lidar bem com crítica, porque... Agora, Felipe, antes da gente terminar aqui, eu vou te ajudar, porque a gente não pode ter uma conversa tão longa e você sair daqui sem falar do seu Atlético Mineiro. Pô, que é o que realmente é a paixão que me avacalha, é a coisa que... Né, a família e o Atlético. A sua candidatura para a presidência do Atlético... do Atlético. Ele vai ser presidente. Ele vai ser. Se você puder, conta um pouquinho também como é que é isso. Se eu não me engano, você tem uma certa função... Vou contar, a história é bacana. E como é que você ajuda o clube? Vou te contar. Primeiro eu ajudo o clube sofrendo por ele, que é a melhor coisa que você pode fazer é ser atleticano, que é sofrer com aquele negócio ali loucamente. Então, quando meu pai fala, e eu fui criado para ser atleticano, com essa frase de papai, que é um grande atleticano. Fala, Felipe, não se preocupe. Olha que sábio do meu pai. Quando você acha que o Atlético vai ganhar, ele perde.
Quando você acha que ele vai perder, ele ganha. Então, meu filho, isso é pra ter emoção, pra você ficar sempre inesperado e tal. Então, quando eu saía do estádio com aquelas derrotas que você não podia imaginar, meu pai tem razão, eu tava achando que ia ganhar, perder. Ele me ajudou a fazer sentido de uma coisa que não tem sentido nenhum, né? Sim, sim. Mas é isso. O Atlético é a minha... O Atlético é a minha manifestação de amor por esse pai. Né? Meu pai sempre foi muito durão, muito sério. E papai fazia questão de levar ao Mineirão para me abraçar, para gritar comigo, né? Gritar, que eu digo no sentido de torcer ali junto. E as melhores memórias da minha infância são memórias do meu pai me carregando, me abraçando, ou coisa do tipo, por causa do Atlético. Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas sempre aprendendo a jogar. E, então o Atlético é isso. E virou uma paixão grande que me deu o privilégio, porque eu acho que é um privilégio, de virar conselheiro. Pô, isso é um negócio, cara, eu era um torcedor lá, virei conselheiro. E fui convidado pelo presidente Sérgio Coelho e pela Maria Alice, que é a esposa dele, que coordena o trabalho do Instituto Galo, a me transformar em diretor de projetos especiais dentro do Instituto. O que é o Instituto Galo? É uma experiência muito legal de usar a paixão do futebol para ajudar quem mais precisa. Então, o Instituto hoje tem milhares de ações dentro e fora de Minas Gerais para apoiar instituições que precisam de ajuda financeira, para contribuir para debates sobre educação, saúde. E tem sido assim, muito bonito ver como a torcida do Atlético abraçou esse projeto como um projeto para fazer mais do que só, né, de novo, ganhar ou perder dentro de campo, mas para realmente ajudar as pessoas. Então, assim, é uma coisa que eu faço, cara, assim, com o maior prazer, maior alegria, não ganho nada por isso. Mas olhar o rosto das crianças sorrindo, dos idosos, a gente faz muito trabalho com idoso. É engraçado, as pessoas só querem atenção, carinho. Às vezes um tempinho que você dedica às pessoas, você já muda o dia delas. E o Instituto tem feito isso. Nós estamos chegando ao 3º ou 4º ano do Instituto. E os resultados são muito legais. Convido a todo mundo que está aqui assistindo a procurar mais sobre o Instituto Galo, se envolver, né? Atleticanos ou não, porque é um projeto realmente que é muito bacana e mobilizar essa torcida apaixonada para fazer o bem é muito prazeroso. Então, o Atlético me fez bem quando a relação com meu pai, e hoje eu posso usar o Atlético para ajudar outras pessoas. E se Deus quiser, ganhar uns títulozinhos aí, né, Mário Rosa? Porque isso é bom, né? O que eu entendi é que ele, agora, o Atlético Mineiro virou uma instituição de caridade, ele desistiu do futebol, tem o Cruzeiro lá que continua disputando. Mas agora não tem mais sofrimento. Que mal. É maravilhoso. Brincadeira. Nós mais fortes brincadeira. Agora ele brigou, agora eu vou brigar com ele. Brincadeira. Agora ele pegou sério. Brincadeira. Pelo amor de Deus. Brincadeira. Só provocação. Senti, viu? Essa aqui nós vamos resolver fora do ar. Felipe, aqui no final do nosso programa a gente sempre entrega esse pin do Camp aqui. Que legal. Que representa, espero que você use, espero que quem sabe, que bacana, esse pin vai aparecer aí nas grandes telas. E ele representa o selo de qualidade, né, do Camp. Você com certeza... Acho que o lado de cá, né, Mário, que é melhor, né? Com certeza você representa isso pra gente. Tá aí. Bruno, eu não sou fundador do Camp. Né? Tem um monte de gente que teve a iniciativa de construir isso aqui. Então eu digo que eu sou um free rider, um caroneiro, que me juntei a vocês nesse projeto, mas faço questão de defender, de estimular que outras pessoas participem, dizer da importância da gente se reunir, da gente ter o espaço, inclusive de divergir, porque os nossos grupos de WhatsApp são divertidos pra caramba, né? As divergências aparecem. E, de novo, isso é saudável. Mas é um projeto que eu tenho certeza veio para mudar o padrão e a respeitabilidade da sociedade em relação ao que a gente faz. Então, obrigado por carregar essa bandeira. Você que é o nosso presidente. Nós já elegemos ele aqui umas 5 vezes? Rapaz, ele... Ou ele é vitalício já? Como é que é isso, Mário Rosa? Rapaz, controvérsias. O homem é bom de serviço. Aí, pô...
Vão votando, vai reelegendo. A avaliação de governo dele. A Quest já fez pesquisa do campo. Eu tô buscando um sucessor. Estamos construindo. Eu liguei pro Kim outro dia, ele falou, olha, esse Bruno aí é bom, viu? Ele, pô, se o Kim bom, deixa ele aí. Deixa ele aí. Então, cara, parabéns pelo trabalho. Carregarei o Camp comigo, né? E tô muito feliz de ter podido, assim, investir tempo numa conversa tão gostosa. Muito obrigado. Muito obrigado. Uma honra. Pessoal, mais um podcast para vocês. Muito obrigado. Campcast. Histórias, pensamentos e caminhos do marketing político brasileiro. O CAMP é uma associação profissional apartidária. As ideias, opiniões e materiais aqui divulgados são de responsabilidade única de seus autores. O intuito é criar registro histórico e compartilhar conhecimento técnico ao mercado e à sociedade para ampliar o entendimento da democracia em diversas nuances, sem qualquer intenção de defender ideologias ou partidos políticos.